sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Hoje eu estou aqui em São Paulo com o presidente executivo da FEComércio São Paulo, Ivo Dall'Acqua Júnior. Doutor Ivo, muito obrigada por nos receber aqui. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa sua história com o sistema FEComércio. Bom, primeiro, feliz em recebê-la. A felicidade é toda minha. E eu entrei no sistema meio de forma arrevezada, porque empresário no interior do estado, em Araraquara, no ramo de tintas, vernizes, material de pintura e acabamentos, e era sócio do sindicato na época, e houve uma situação muito interessante. Um dia houve uma publicação do edital para eleição de juízes classistas, que na época não era juiz classista, era vogal para a Junta de Conciliação e Julgamento. E um colega meu, comerciante, chegou e disse assim: olha, saiu isso aqui, por que você não se candidata? Entendi. Você tem jeito para isso? Eu falei: mas eu tenho a loja para tocar, tenho os negócios, tenho tudo. Ah, não, mas é importante e tal. Bom, fiquei pensando se devia, se não devia. Ele voltou lá. Aí eu fui ao sindicato, pedi informações, aí me explicaram que ia haver uma eleição, que todos os comerciantes poderiam se candidatar, desde que pertencentes à categoria representada patronal pelo sindicato. E eu acabei me candidatando e perguntei: quem vota? Eles deram uma relação de quem vota. Os associados do sindicato, à época, eram 600, mais ou menos. Meu Deus do céu. Aí, nós tínhamos dias até o dia da eleição. É sempre assim, né? E eu peguei aquela relação, separei mais ou menos por endereço e tirei todas as manhãs para visitar os comerciantes. Olha! E falar que que era candidato, que ia acontecer a eleição, etc. e tal. O que fazia o vogal, para que servia aquilo lá. E foi muito interessante porque eu também passei a ouvir o que eles estavam pensando a respeito das coisas. Conhecer os dois lados, né? Exatamente. E representar. Quando você representa, você fala por alguém. E você só vai estar representando adequadamente se você souber o que pensa, o que precisa, que caminhos desejam seguir os seus representados. Porque você abre mão do teu ponto de vista. Você passa a falar por. E foi uma surpresa no dia da eleição, porque compareceram 450 eleitores. E eu fiquei em primeiro lugar na lista. Claro, né? Claro. E aí percebi que eu não seria apoiado pela federação, porque o presidente do sindicato também era candidato. Ah, é? Embora ele tivesse ficado em terceiro lugar na lista. E aí falei: bom, já que eu entrei na parada, eu vou buscar o meu objetivo. Aí procurei saber quem influenciava, com quem eu tinha que falar e tudo mais. E alguém me disse que a pessoa mais influente nesse processo era o ministro do Trabalho. E que era quem na época? Era o Murilo Macedo. E eu consegui marcar uma audiência com o Dr. Murilo Macedo. Nossa! E fui conversar com ele. E foi muito gostoso, porque ele me viu meu currículo, tudo, falou: Dall'Acqua, você é de Araraquara, eu sou muito amigo do Medina, o prefeito. Falei: ai, que pena que eu não soubesse disso, doutor Murilo, senão eu ia pedir para ele mandar um bilhetinho me apoiando. E aí ele falou: mas não tem problema nenhum. Mas aí coisas cósmicas, entra na sala um senhor, que era assessor do doutor Murilo,
E o doutor Múrio falou assim, ô Miné, deixa os documentos aqui, depois eu quero despachar isso com você com calma. Eu vou continuar atendendo o Dalacqua. Aí eu olhei para o Miné e falei assim, o senhor por acaso não é o Geraldo Miné? Ele falou, sou. Já eram amigos de infância? Sou. O senhor me conhece de onde? Eu falei, não, eu não o conheço. Mas o senhor fez concurso para entrar no Banespa no dia que eu nasci, dia 10 de novembro de 1946. Ele falou, como é que o senhor sabe disso? Eu falei, porque eu sou sobrinho do Olavo Bertoni, que fez concurso no mesmo dia e ele é meu padrinho. Ele disse, não acredito, como está o Olavo? Bom, resumo. Eu falei assim, quando o cosmos está comprometido com você, as coisas acontecem. Engraçado, né? Porque todo mundo que trabalha no sistema, que é composto por todos os SESCs, os SENACs, né? Geralmente entra no sindicato e direto vai para as diretorias e tudo mais. O senhor não, o senhor veio através da Justiça do Trabalho já conhecendo os dois lados, né? E isso aí deve ter tornado o senhor mais sensível a conhecer o lado tanto patronal quanto o lado laboral, né? Eu não diria isso, mas a vida me ofereceu essa oportunidade, que é um diferencial. E o que é mais interessante, eu fui nomeado vogal antes de ser dirigente do sindicato. Mas daí a concorrer à presidência do sindicato foi um passo, porque eu me tornei conhecido. Os comerciantes perceberam que poderiam interagir comigo mais facilmente. Isso interessante que isso acabou me popularizando no comércio. Sem dúvida. E me facilitou muito, porque me deu conforto. Sim. E o fato do senhor ter começado num comércio de uma cidade mais acolhedora, onde as pessoas... Porque talvez, se o senhor começasse no comércio da capital, o senhor bateria na porta de muitos comerciantes que não estariam tão receptivos a ouvi-lo, né? Isso não teria acontecido. Então, eu sou muito grato à minha terra. Sim. Porque ela me deu esse ambiente, ela me deu esse espaço, ele me deu essa oportunidade de convivência. Sim. E lhe deu toda essa história, né? Essa construção de pessoa que sabe ouvir, que sabe trocar conversa, que sabe dar espaço para o outro também, né? Fazer essa troca de informação. Doutor Ivo, e aí o senhor entra a partir de 86 no sistema, é isso? Não, eu entrei em 84 no sistema. 84, porque né? Em 83 eu já fui a vogal. Sim. Aí nós tivemos as eleições no sindicato e esse mesmo comerciante que me disse, você tem que ser o vogal, falou, vamos montar uma chapa e disputar o sindicato. E como era o perfil do comércio e do SESC e SENAC lá em 84? Bom, em 84, em Araraquara, nós tínhamos uma unidade do SENAC. Não tínhamos unidade do SESC. Não. Nós conhecíamos o trabalho do SESC porque a unidade do SESC de São Carlos promovia programas, exercitava programas e projetos usando o espaço do SENAC. Então tinha esse tipo de interação. O fato de a gente não ter a unidade presencial tornava as coisas meio míticas. O SESC passava a ser uma coisa idealizada para os araraquarenses. Sim. E o SESC, à época, era muito diferente do que hoje é o SESC. Sim. Mesmo porque dos programas existentes à época, hoje nós conhecemos o trabalho social com idosos. É um trabalho um programa que começou
há 60 anos. Sim, sim. Nós comemoramos em setembro de 2023 os 60 anos do TSI, que na época não se chamava Trabalho Social com Idosos. Sim. Eram os grupos de convivência da terceira idade. E agora a gente não pode mais falar em terceira idade, né? Fala assim, melhor idade. Eu, sinceramente, não sei o que melhora, mas vamos ficar na nossa aqui. Mas o SESC, ele cresceu absurdamente dos anos 80 para cá. Tanto o SESC quanto o SENAC, né? Aliás, para você que não sabe a diferença, para você que está nos assistindo, que não sabe a diferença entre o SESC e o SENAC é o Serviço Social do Comércio, faz as atividades sociais, atendimento a idosos, cultura, saúde, alimentação, educação. E o SENAC é o serviço de aprendizagem comercial. Então, o SENAC, ele cuida somente da educação profissional. Enquanto o SESC tem um leque absurdo de atividades, o SENAC, ele cuida somente da educação profissional, não é isso, doutor? É. Uhum. É que parece simples. Não, não é que parece simples. É que para o nosso telespectador da TV aberta compreender, né, a diferença, porque às vezes as pessoas procuram o SESC atrás de uma formação profissional ou procuram o SENAC e a gente deixa claro que o SESC, ele tem as suas atividades específicas e o SENAC suas atividades específicas. Lógico que quando a gente fala em formação profissional, a gente está falando em formação de um número absurdo de profissões, né, doutor? Sim. E num momento que nós estamos tendo uma evolução imensa em decorrência da incorporação das novas tecnologias aos processos econômicos, nós estamos, inclusive, estamos num momento bom, eu diria, porque começou a cair a ficha aqui do Brasil e dos gestores públicos de que a gente não pode ficar preso aos extremos. Nós tínhamos uma fase em que as pessoas achavam que bastava ter o ciclo básico, já podia ir para o mercado e trabalhar. Em compensação, há outro tipo de gente que exigia a graduação. Tanto é que dos países da OCDE, o Brasil tem a menor média de expectativa entre os jovens da busca do ensino profissionalizante. Nós temos 11% dos jovens apenas buscam a formação para o trabalho profissionalizante. Isso, para mim... A média dos países da OCDE, entre os jovens, é 40%. E o país, aquele país mais pobre, mais atrasado, menos evoluído dos membros da OCDE, chamado Alemanha, os jovens, 62% dos jovens privilegiam a formação profissional. Eu vou pedir um minutinho de comercial e nós voltamos já já, conversando com o Dr. Ivo Dall'Acqua, presidente do Sistema Fé Comércio SESC SENAC de São Paulo. Voltando aqui, nessa entrevista maravilhosa com o presidente em exercício da Fé Comércio São Paulo. Eu atribuo o grande problema da nossa juventude é essa questão dessa geração nem, que nem estuda nem trabalha, porque ele sai da escola sem nenhuma atividade profissional, ele não é formado para absolutamente nada, ele não é capaz de assumir nenhum trabalho específico, né? Ele tem a dificuldade no primeiro emprego, e assim, eu vivi, o senhor viveu um país onde o ensino médio era profissionalizante e as pessoas saíam dali capacitadas a um trabalho, né? E eu não acredito num país
que se desenvolva, onde pessoas não saiam da escola profissionais de nada, né? Eu só acredito num país onde as pessoas saiam da escola para o trabalho como uma transição natural e que iniciem a trabalhar ainda na escola, porque eu acho que trabalho é hábito. A partir do momento que você se acostuma a não trabalhar, dificilmente você vai ter o mesmo desempenho, a mesma dedicação daquele que sempre trabalhou, né? Por isso que a gente vê que as pessoas que têm origem no campo, geralmente são pessoas que desde cedo estão acostumadas a trabalhar e estão preparadas para qualquer trabalho. Eu vejo que hoje a necessidade de que você tenha uma formação superior para trabalhar faz com que muito mais gente fique numa situação de desemprego, de despreparo, se acostuma a esse desemprego, se acostuma a viver de políticas sociais, e a gente vê que isso já está passando de uma geração para outra, né? Filhos de pais que não têm empregos formais se acostumam a também não terem empregos formais e também, assim, não tem perspectiva de produzir, de criar. Eu não sei se o seu pensa diferente, mas exponha o seu raciocínio com relação a isso. Não, eu diria o seguinte, a minha família, como boa família de imigrantes, chegou até a minha geração esse tipo de, digamos, de informação e de estímulo. Olha, se prepare para ganhar a vida. Tanto é que quando eu terminei, na época era ginasial, hoje você finaliza o ciclo básico no 9º ano. Sim. Mas a minha época era o ginasial. Terminei o ginasial, eu fui fazer um curso técnico em contabilidade. Como todo mundo da nossa geração, dos nossos pais, então você já era preparado para o mercado de trabalho. E aí, a partir daí, eu fui buscar a graduação, mas eu já estava trabalhando, eu não diria sendo autossuficiente, porque... Mas estava inserido no mercado de trabalho. Mas eu já estava no mercado. Isso que é o importante. Claro, hoje muitas coisas mudaram, inclusive em decorrência das tecnologias e uma série de situações que a gente tem que aprender a administrar. O que nós temos que fazer, e aí eu vou puxar aqui um trabalho, estou na FEComércio em São Paulo, em decorrência do fato de ser dirigente do Sindicato do Comércio de Araraquara. Então aqui, uma das nossas preocupações é a busca da proteção social àqueles que estão tendo uma relação de trabalho, uma relação profissional não binária. Porque aqui no Brasil, ou você era seletista ou não era nada. Agora não. Esses novos formatos estão sendo reconhecidos, inclusive pela Organização Internacional do Trabalho, admitem esse tipo de relação. O que essas pessoas precisam, e aí falta, dentro dos nossos processos educativos, o estímulo às pessoas buscarem se inserir dentro do arco de proteção social e pensarem no futuro, e não serem imediatistas. Entendi. Então, tocando em miúdos, os velhos imigrantes, na época não existia a Previdência, não existia auxílio, não existia nada, assim, quando você trabalhar e ganhar, guarda um pouco para o futuro, guarda um pouco para os dias mais difíceis. É assim que se forma a poupança. E a poupança não é para você ficar rico, é para você ter segurança. Nós viemos de gerações onde os pais ensinavam os filhos a trabalharem e a pouparem, né? E hoje nós temos uma mudança comportamental, né? Como é que você vê o trabalho hoje e
como é que o senhor vê o sistema S ajudar esse novo momento as pessoas estarem no mercado de trabalho? Olha, eu vou repetir aqui uma frase do professor Pastore. Ele fala assim: quando eu visito uma escola ou do Senac ou do Senai, eu vejo na escola alunos comprometidos, alunos identificados. Existe uma coisa formidável: quando termina a aula, cada um arruma o seu espaço, vai embora para casa, levando algo que aprendeu e no retorno volta acolhido. Então, são escolas que cuidam dos alunos e alunos que cuidam das escolas. É aquela história de você incluir o valor em cada atividade. E, fazendo recorte para o Senac, o Senac tem sido muito dinâmico e muito ágil em se adaptar às necessidades do mercado. Tanto é que não sobram vagas. Mesmo porque nós temos o nosso compromisso de gratuidade, o PSG, que é o compromisso Senac de gratuidade. 2/3 do investimento na formação são aplicados na gratuidade. E nós temos nos adaptado, em face das mudanças impostas pela tecnologia, que na cabeça de alguns poderá fechar postos de trabalho. Não vai fechar postos de trabalho, modifica a condição. Nós temos focado muito na formação daquelas profissões que exigem o cuidado, a presença, que exigem a questão da relação humana. Então, na área da saúde, na área da gastronomia e alimentação, na área do acolhimento, nós estamos muito fortes. Por outro lado, quando falam, agora até os caixas do supermercado estão sendo substituídos. Só que perde-se um posto de caixa de supermercado e ganha-se um posto muito mais bem remunerado de um técnico em informática, que cuidam do suporte tecnológico das empresas. Então, hoje, mesmo dentro do comércio, que o comércio é a porta de entrada do mercado de trabalho, para todos. Porque é o menos exigente com relação à formação e ajuda a formar. E também recebe muitos dos menores e jovens aprendizes. O nosso programa de aprendizagem é modelo. É modelo. Modéstia à parte. Acho que elogio em boca própria pode até ser vitupério, mas eu acho que reconhecer o que é fato é obrigação. Eu não vou ser hipócrita a ponto de dizer, poxa vida, a gente está se esforçando. Não, nós estamos fazendo o melhor e entregando excelência. E a outra coisa que eu acho que é um ponto bem relevante é que quando a gente vê um aluno saindo num curso de formação do Senac ou do Senai, a gente vê um aluno com um orgulho do futuro, né? Ele sai dali, primeiro que hoje no momento social a gente vê os alunos do Senac, do Senai, eles terem orgulho de postar nas redes sociais, de divulgar que eles estão ali, então eles têm orgulho do que eles serão, né? O que a gente já não vê tanto no ensino tradicional, que a pessoa não tem essa sensação de um futuro organizado, de uma formação profissional que vai fazê-la ter aquela vida plena que ela sonha. E, enfim, eu vejo que o aluno do Senac, o aluno do Senai, ele tem orgulho de dizer, pertenço a isso, eu pertenço ao futuro. E eu vejo que o Senac e o Senai, eles se esforçam muito para estar sempre atualizados com o que, né, o comércio e a indústria no momento está precisando. Então, as escolas tradicionais, mesmo quando elas têm centro de formação profissional,
elas demoram uma década, pelo menos, a oferecer para o mercado de trabalho aquele profissional que ele está procurando, né? Falta a agilidade e o dinamismo. Uhum. E uma coisa que eu acho muito interessante, nós, quando estamos interagindo com o mercado e com o investimento, porque o que gera posse de trabalho é investimento. O investimento em empresas, em atividades econômicas mais específicas. Então, essa formação acaba alterando a matriz econômica de regiões. Eu vou dar um exemplo da minha região. Sim. A Embraer adquiriu uma área e para implantação de uma fábrica, de uma pista de ensaios e uma fábrica de componentes acessórios de aviões. No mesmo momento, houve uma articulação e o Senai montou um curso de mecânico de aeronáutica e técnico e de eletricista de aeronáutica. Bom, mudou a matriz econômica da área. Sem dúvida. A partir da implantação desse curso em Araraquara, em seguida, 3 anos depois, a USP em São Carlos já tinha implantado o curso de engenheiro de aeronáutica. Então, são melhores postos de trabalho, melhor distribuição de renda, melhores salários e a coisa ganhando um patamar, quer dizer, ganha a sociedade. E o Senac, no seu caminho, faz a mesma coisa. Nossos centros de formação em Água de São Pedro e em Campos do Jordão foram transformadores para a região, que ganharam um patamar turístico inimaginável. Gente, Águas de São Pedro eu não conheço ainda, infelizmente nunca conheci, eu nunca tive a oportunidade de ir, mas o Centro de Formação Profissional de Campos do Jordão é um dos grandes pilares do Senac, que é a hospitalidade. Ele forma absolutamente os melhores profissionais em hotelaria que o mercado tem. Os primeiros chefes estrelados do Brasil saíram das nossas bancadas, modéstia à parte. E isso é um dos motivos que o aluno Senac tem tanto orgulho de dizer: sou o aluno Senac, e tem tanta certeza de um futuro próspero. Lógico, não é Senac, é Senai, mas eu gosto de deixar muito claro que as áreas de formação profissional vinculadas aos planos econômicos, elas têm esse tipo de homogeneidade. Sim. O nosso astronauta Marcos Pontes, formado pelo Senai. Ensino técnico. Depois ele foi buscar a graduação e foi parar na NASA. Um beijo e até o próximo programa.